Nós vamos falar de sinais de perigo porque a gente percebe que o inimigo ele cada vez mais tem atacado os casais, porque o casal é a base da família. Se o casal vai mal, a tendência na família é as coisas não irem bem, inclusive refletindo nos filhos. Então ele sabe disso. E a Bíblia fala que nós estamos vivendo os últimos tempos. Não adianta a gente tratar isso como se isso não fosse uma verdade, mas é a realidade, é a palavra de Deus que fala. Os sinais são cada vez mais evidentes. Então, olha o que fala a Bíblia, o que vai acontecer nos últimos tempos. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos. Homens aqui quer dizer pessoas, ser humano. Presunçosos, arrogantes, ingratos, sem amor pela família, irreconciliáveis, sem domínio próprio, e assim vai. Está em 2 Timóteo 3, de 1 a 4, está bem descrito, tem mais ali algumas evidências que mostra hoje. Então hoje a gente vive uma situação de uma decadência, além de várias decadências, vivemos uma decadência moral muito forte. O inimigo tem investido pesado na família para desconstruir aquilo que Deus fez. A família é uma instituição criada por Deus e o inimigo tem feito tudo para desconstruir, para tentar atingir a família, porque é ali na família que Deus preparou o lugar para o ser humano crescer, ser ensinado, ser protegido, ser amado, que é o desejo de todo ser humano. Todo ser humano tem o desejo de amar e ser amado. Quando ele não tem esse local, esse ambiente favorável para que ele possa crescer ali, obviamente, se foi desconstruído esse ambiente para ele, ele vai ter dificuldade, com certeza. Por isso que hoje nós vivemos um grande problema no nosso país. Hoje o maior problema do nosso país é um problema moral, que se reflete na sociedade como um todo, e cuja causa principal é a falta de Deus no coração das pessoas. Então, nós, como povo de Deus, creio que aqui alguns estão visitando. Quem está vindo aqui a primeira vez? Levanta o seu braço, por favor. Isso, tem algumas pessoas que estão vindo a primeira vez nesse encontro de casal, e seja bem-vindo. Mas a maioria aqui já conhece, já sabe e está buscando aplicar princípios de Deus. Então hoje nós queremos dar um alerta sobre sinais de perigo no casamento. Para que serve um sinal de perigo, uma placa de sinalização? Para nos advertir sobre algum perigo, algo que possa acontecer ali, nos avisar para que a gente tome alguma providência para que não ocorra um problema maior. Aí tem, por isso que foi colocado aqui foram colocadas algumas placas de aviso, perigo, etc. Tal. Na verdade, o propósito dessa palestra hoje é alertar você. Se você se encaixar em algum sinal de perigo, é porque Deus está falando no seu coração que precisa haver alguma mudança, alguma alteração, precisa mudar alguma coisa. Aí você tem que sair daqui hoje, então, com o propósito de mudar isso aí. O que a gente vai fazer para melhorar? Vamos tentar mudar isso aqui? Hoje a gente está com esse sinal de perigo aqui, vamos tentar melhorar isso? Vamos mudar isso? Então, você precisa,
tomar esse cuidado. Hoje, no nosso país, 60% dos casais estão divorciando. Que se casaram, estão divorciando. É uma média muito alta. É algo espantoso e nenhum casal está imune disso aí. E foi feita uma pesquisa, casais com mais de 30 anos de casados. Olha só, muitos casais, aumentou muito essa quantidade do pessoal que já está casado há muito tempo. Então hoje a gente vive no nosso país uma cultura do divórcio que não se vivia 50 anos atrás. Tem gente que já casa hoje pensando assim, se não der certo, eu vou separar. Na verdade, na vida do cristão, do filho de Deus, não pode existir essa possibilidade. Tem gente que fala assim, se fizer isso comigo, não sei o que, eu divorcio. E declara isso ainda, né? Declara em alta voz, e nunca faça isso. Se o meu marido aprontar comigo assim como o outro aprontou com a mulher dele, eu divorcio. Aí sabe o que acontece? O inimigo, que é astuto, e ouve, você lançou aquela palavra, aquelas palavras no mundo espiritual, isso tem uma força muito grande, porque as palavras têm poder, que a Bíblia diz. Tem poder de vida e de morte, em Provérbios fala isso. Aí você fala isso, aí o inimigo, opa, então é aí que eu vou investir. Se ela divorcia por causa disso, então eu vou investir aí. Então, no relacionamento conjugal, não pode existir essa possibilidade, essa palavra divórcio, não pode existir, nem existir nesse vocabulário, Aí você fala assim, mas pastor, a Bíblia fala em Mateus 19, que em caso de adultério, poderia ser dado divórcio. Sim, Deus explica ali em Mateus 19, Jesus explica que há essa possibilidade, não que seja a vontade de Deus, mas por causa da dureza do coração do ser humano, ele tolera o divórcio quando há o adultério. Aquela pessoa que foi vítima do adultério, ela então pode chegar para o outro e falar, olha, eu não quero mais ficar casado porque eu não resisto a isso e tal. Ela pode fazer isso, porque ela foi traída. Agora, sabe qual é o melhor caminho? É o perdão. Quando a pessoa perdoa, ela se identifica com Cristo. E o que a gente vê na prática? A gente já viu com muitos casais. Casais que se perdoaram, que sofreram, foram vítimas de uma situação dessa que a gente sabe que deve ser muito doloroso passar por uma experiência dessa. A gente sabe que não é fácil. Mas quando há o perdão, sabe o que Deus faz? Deus começa a abençoar aquele casal. Quando há um arrependimento sincero, o casal começa a prosperar. Deus começa a restaurar o relacionamento e faz daquele casal um casal fantástico, próspero, abençoado, quando os dois realmente se perdoam e seguem em frente. É isso que a gente vê. Então vamos dar aqui alguns sinais de perigo. Primeiro deles, segredos. Primeiro sinal de perigo no casamento. Quando no casal existe segredos entre eles. Existe segredo entre você e o seu marido? Entre você e a sua esposa? Tem coisa que você faz e ela não pode saber, ou ele não pode saber. Isso é segredo. Isso é uma grande armadilha que o inimigo pode usar contra o seu casamento. Você não pode ter segredo no casamento. Às vezes eu fico meio bobo assim, pensando como é que pode um casal
Dentro do casal, o cara tem senha no celular e a mulher não pode saber a senha do celular dele. Meu irmão, isso não existe. Se você é um líder aqui na igreja, inclusive a gente vai colocar até aqui, quem é líder na igreja? Levanta o braço. Vamos criar um pré-requisito agora aqui. Quem é pastor na igreja e líder, se você tem alguma senha que a tua esposa não sabe, a partir de hoje, ou você entrega a senha para ela, as mulheres estão até sorrindo, ou você estará abdicando do seu ministério. Sabe por quê? Caramba, já tem mulher pensando no cartão de crédito, eu nem pensei nisso. Eu pensei na senha do Facebook, do celular, entendeu? Meu irmão, não tem isso, não pode existir isso. A mesma coisa, a mulher tem senha que o marido não pode saber. A mulher, às vezes, dá dinheiro para a família escondido do marido, para a família dela. O marido já falou, não dê dinheiro para esse teu irmão. Aí ela dá um jeito, né, de mandar dinheiro para lá sem permissão do marido. Ela se coloca numa posição de rebeldia, de segredo com aquele marido e começa a fazer coisas escondidas. Você acha que Deus não está vendo isso? Você acha que Deus vai abençoar isso? E vice-versa. No caso, o marido também escondendo. Tem segredo, não, isso ela não pode saber. A mulher faz gastos que o marido não pode saber. Tem segredo com os filhos. Não, esse segredo é só nosso. Teu pai não pode saber disso, não. Isso é uma grande armadilha. Então, perceba bem, cuide disso aí. Eu quero perguntar, há algum segredo no seu casamento? O Espírito Santo deve estar falando com você sobre isso. Se há, ele vai falar no seu coração. Você procura seu marido, sua esposa, conserte isso, peça perdão. Vai ser uma grande bênção. Seu casamento vai dar uma guinada depois disso aí. Vai ter algum estresse? Vai. Mas Deus vai honrar você. Não tenha segredo com seu marido. Não tenha segredo com a sua esposa. Segundo, eu vou falar 2 tópicos, depois eu vou passar para a Claudinha, ela vai falar 2 tópicos. Segundo sinal de perigo: egoísmo. Esse é o grande vilão, é o grande destruidor de casamento. Aí criaram um nome para amenizar: incompatibilidade de gênios. Nada mais, nada menos do que egoísmo. Você lembra lá em 2 Timóteo 3? Os homens serão mais egoístas. Cada vez mais está aumentando o casamento. Eu quero fazer o que eu tenho vontade no meu casamento. E aí a mulher quer fazer também o que ela tem vontade. E aí, claro que vai dar problema. Se você casou só para ter as suas necessidades aceitas, obviamente você vai ter problema. Só que Deus fala que o casamento é para atender a necessidade do outro. O alvo é fazer para o outro, é servir o outro, é amar o outro, é fazer o outro feliz. Todos os problemas, a grande maioria dos problemas no casamento, está aí a raiz: egoísmo. Pode pensar qualquer outro problema.
que pode existir no casamento. E eu tive pensando sobre isso. A fonte geradora, a origem, egoísmo. Falta de amor. Egoísmo é falta de amor. Porque o amor, ele é baseado no outro. Ele é outrocêntrico e não egocêntrico. Esse é um grande problema nas pessoas. Gera infidelidade, falta de comunicação, afeta o financeiro. Olha o que a Bíblia diz. Filipenses 2:3. Nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês. Esse é o ensino de Deus. Se a gente conseguir fazer isso, o casamento já vai melhorar bastante. Mas esse é o grande desafio, porque a maioria dos problemas está centrado no egoísmo, cada um pensando só em si. Se mudar isso aí, já vai resolver um monte de problema. Quer ver onde se reflete também o egoísmo? Decisões unilaterais. O camarada toma uma decisão, por exemplo, profissional, porque vai ser bom para ele profissionalmente, mas ele não senta com a esposa, porque agora ele não tem que pensar mais só nele. Ele agora tem uma esposa e também, de repente, já tem até filhos. Aí vai para um local que nem eu já vi acontecer na minha área profissional, no tempo que eu estava na ativa. O cara escolhe uma fronteira lá na Caixa Prego, lá no Amazonas ou no Mato Grosso, porque lá ganha um pouco mais, né? E o tempo de serviço também tem algumas vantagens financeiras e profissionais, conta mais tempo de serviço e tal. E ele quer ir, mas ele esquece de conversar com a esposa. O que você acha? O que você pensa disso? E os nossos filhos, como é que eles vão ficar? Porque vai ser bom para ele, ele não quer saber. Ele não conversa com a esposa e muitas vezes, olha, eu já vi casais separando por causa disso. E muitas vezes o cara vai sozinho para um lugar desse, na expectativa até depois da mulher ir, mas muitas vezes não dá tempo. Eu estava conversando com a Claudinha essa semana. E eu estava contando um caso para ela, e ela até falou, será que vai dar tempo? Porque o homem muitas vezes vai sozinho para esse lugar, porque ele só pensou nele, e ele fica vulnerável lá e cai em armadilhas e ciladas, e muitas vezes volta com um filho. Isso quando volta. Então, por que isso? Porque não pensou só nele, pensou só na ganância. Eu tenho que ganhar mais dinheiro, eu tenho que ter mais, eu tenho que acumular riqueza, esse é o meu alvo. Meu irmão, Jesus falou que a vida de uma pessoa não se resume naquilo que ela tem. A vida que Deus tem oferecido para nós, ela é muito mais próspera, ela é muito mais abençoada do que pensar só no financeiro em riquezas. Aí o camarada, normalmente o homem pensa, né, o que eu vou ter se eu for para lá? Eu vou ganhar mais, eu vou melhorar profissionalmente, eu vou ter mais sucesso profissional. Sim, que bom, mas precisa chegar com a esposa e conversar, e a mesma coisa a esposa fazer isso. Então isso gera muito problema. Mudança de cidade, coisa que vai interferir no seu casamento, na sua família. Você precisa conversar. O cara é casado, tem filho, a mulher casada, ela resolve fazer um mestrado, que ela vai ter que viajar, uma mulher casada com 2 filhos,
Vai ter que fazer um mestrado que ela vai ter que ficar 3, 4 dias por semana fora da cidade, ela tem que viajar. E não porque ela decidiu fazer e ela não conversou com o marido, ela quer fazer, e muitas vezes o marido pediu para não fazer, e aí tem gente se remexendo na cadeira. E muitas vezes aí vem um grande problema, não é? Por que isso? Porque agora você não é mais uma pessoa só. Você tem uma parceira, você tem um parceiro, um companheiro, e vocês precisam sentar nas decisões, conversar. O homem quis fazer uma surpresa para a mulher. A mulher queria muito uma casa. E ele foi lá, isso é uma história verdadeira. Ela descreveu a casa e ele foi lá e comprou a casa sem a mulher ver. Imagina você, mulher, o marido fazendo uma surpresa para você e ele comprou uma casa lá que você, o tamanho que você queria. Aí você entra na casa, ele te levou lá, e você entra na casa e você não gostou da casa. O que você falaria para ele? Te vire, venda essa casa. Eu não sei o que você falaria, né? Mas foi uma decisão errada. De repente, ele estava no coração o desejo de abençoar, mas ele não teve sabedoria para fazer, né? Ele fez errado. Ele não fez da forma correta. Ele tinha que ter chamado ela. Qual a mulher que aceitaria o seu marido escolher uma casa sem você participar da escolha dessa casa? Levante seu braço se você aceitaria isso. Ó, só uma. Só uma. Quem gostaria de estar presente na escolha da casa com o marido? As mulheres, levanta o braço. Só uma. Há exceções, né? Essa confia no gosto do marido, sabe que o gosto do marido é o dela, só pode ser isso. É arriscado demais, né? Muito bem, Claudinha, continua agora com os outros. Qual foi o primeiro sinal? O segundo sinal? E agora a gente vai ver o terceiro final, que é alta velocidade constantemente. Qual tem sido o ritmo da sua agenda, homem? Qual tem sido o ritmo da sua agenda, mulher? A gente sabe que quando as pessoas que dirigem sabem que quando você está dirigindo muito tempo em alta velocidade, constantemente em alta velocidade, que não importa a rua, não importa o lugar, não importa nada, você constantemente está em alta velocidade, você é uma pessoa que está exposta a riscos. E é assim no nosso casamento. O casal que acha que pode estar com uma agenda, com um calendário, sejam os dois, seja só o homem, seja só a mulher, numa velocidade constante, sem pausa, está entrando numa zona de risco, está numa situação de perigo. Por quê? Hoje em dia, eu fico pensando, né? A gente conversa isso entre os professores da Nova Kids. Eu lembro que quando eu era criança, eu chegava da escola, eu tinha uma tarefa de casa que eu sentava, quando a minha mãe pensava que eu estava começando, eu estava acabando, e depois via a sessão da tarde, fazia alguma coisinha em casa, e à noite brincava na rua, de correr, de esconder, de queimado, até a hora de dormir, suava, pingava. Hoje em dia a gente sabe que as crianças não têm mais tempo para isso. Só que não é só as crianças, os adolescentes também não estão tendo tempo para isso. Os jovens também estão com a sua agenda mais cheia. E a situação fica séria quando os casais não estão mais tendo tempo para estar juntos. Porque ou os dois estão ocupados o tempo todo, ou a mulher está ocupada o tempo todo, ou o marido está ocupado o tempo todo. Então, isso aí significa alta velocidade constante, o tempo todo naquele ritmo. Uma hora vai pifar. A gente está vendo aqui vários sinais de perigo, e quando a gente vê um sinal de perigo, o que a gente faz?
no trânsito, o que a gente faz? Diminui a velocidade, não é assim? Então, se você, durante a noite, identificar alguns sinais de perigo no seu casamento, você já sabe que precisa diminuir a velocidade. E talvez, literalmente, colocando espaços na sua agenda, porque cada vez mais as pessoas estão super ocupadas. Tem gente que pensa assim, nossa, que bom que você e o Jefferson fazem tudo juntos. Só que nós também corremos esse risco e a gente também tem que cuidar com esse sinal de perigo, porque a gente passa o dia junto, a gente conversa o tempo todo, a gente faz coisas, mas nós também temos que ficar alerta para desacelerar e ter o nosso tempo. O tempo em que a gente vai ficar fazendo nada, o tempo que a gente vai ficar de papo furado, o tempo que a gente só vai rir, o tempo que a gente vai só brincar e namorar. Então, é possível estar o tempo todo com seu marido, com a sua esposa e não ter tempo um para o outro. Tá junto, mas estão ocupados. Estão juntos, mas a cabeça está em outra coisa. E também é possível não terem tempo nem de fazerem nada juntos e cada um ter a sua agenda e ter a sua rotina. Eu costumo falar que o casal assim entra num relacionamento bem perceptível de irmãos. Começam a viver como irmãos, se encontram na hora do almoço, oi, tudo bem? Tudo. Aí se encontram na hora da janta, e aí, tudo bem? Tudo. Depois dividem as despesas, acertam as contas. Então, a alta velocidade constante é um perigo para relacionamento saudável. A gente estava num curso de mulheres líderes de grupo e a gente teve a alegria da Renata compartilhar algumas coisas com a gente e ela falou ali sobre ansiedade. E quando ela falava sobre ansiedade, ela falou dos problemas que a ansiedade pode ocasionar. Insônia, dores musculares, nervosismo, agressividade, estresse, tudo isso. No casamento, quando a gente está em alta velocidade constante, por estarmos sempre ocupados, isso causa ansiedade. Isso pode começar a afetar a saúde. Isso pode começar a afetar o humor e a tornar um irritadiço, o outro impaciente, um frustrado, o outro já vai deixando para lá e vai acostumando. Eu lembro quando a gente casou, hoje a Bruna almoçou com a gente lá em casa. Olha, mas a bichinha falou. Na hora do almoço, ela falou como que ela achou assunto e eu ri pro Jeffrey, acho que a Bruna nem pegou fôlego, de tanto que ela conversou. E eu fiquei lembrando quando eu casei e teve um período que eu ficava em casa e o Jefferson chegava à noite, meu Deus, eu tenho que falar. Né? Imagina, eu me via ali na Bruna falando, e eu falava, e aí amor, foi tudo bem? Ele foi... E eu ficava fazendo perguntas, eu queria que ele me contasse como foi o dia dele, e até hoje nada mudou, né? Eu pergunto, amor, e aí? Aí ele responde, aí eu, e aí, mais um pouquinho, e assim vai. A gente precisa desacelerar, a gente precisa ter tempo para um contar a história para o outro, para um contar coisa para o outro. Se a sua esposa não fala muito, insiste. Vai ali tirando de pouquinho em pouquinho. Se seu marido também não fala muito, faz uma comida gostosa e serve em 3 etapas. E aí ele não vai levantar rápido da mesa porque ele vai comer a primeira entrada. Aí você conversa um pouquinho. Aí quando ele for levantar, não, peraí que vem o prato principal. Conversa mais um pouquinho, sobremesa, cafezinho. E você consegue. Quando a Renata falou pra gente da ansiedade, ela falou uma coisa que eu lembrei aqui para hoje à noite. Ela disse que está comprovado que se você quer sofrer de menos ansiedade, use o planejamento. O planejamento faz com que você fique mais tranquilo. Ontem eu estive aqui à tarde e esse auditório estava quase todo pronto. A equipe de mulheres lá do MCM, elas arrumaram tudo ontem. Eu falei, nossa, Rosângela, que bom que vocês não deixaram para sexta-feira. É muito legal, né? Ela falou, nossa, que tranquilidade. Repitam comigo, que tranquilidade. Quando a gente planeja e não vive com a corda no pescoço, a gente sente então o quê? Tranquilidade. Um casamento em que um vive sempre com a corda no pescoço, fazendo tudo em cima da hora, o outro também, e a própria agenda do casal não é planejada, então isso aí vai trazer problemas, isso aí vai
vocês vão estar entrando numa zona de risco. Tem tempo da nossa vida que a gente consegue fácil tempo um para o outro, mas às vezes a agenda está assim. O que você vai fazer? Qual a dica que eu dei aqui? Planejar. De vez em quando a gente troca, mas atualmente a gente separou a tarde de quarta-feira. Por quê? Teve uma época da nossa vida que não precisava ter dia marcado para a gente ter tempo junto, porque era fácil fazer aquele dia acontecer. Mas tem época que o casal vive rotina que, se não planejar, não vai desacelerar. Então, se você é um daqueles que está com a agenda cheia, calendário cheio, senta com a sua esposa, senta com o seu marido e descubra que planejamento não é só para finança. Viver à margem ali financeiramente é terrível, não é? Mas viver à margem, com a sua agenda ali, sempre à margem, sempre por aqui, sempre sem folga, também é terrível emocionalmente e essa bomba vai estourar no seu casamento. Então, planeje, separe um tempo, combina. Se está difícil, abre mão de alguma coisa. E um outro sinal importante também, você que observe a mudança em seu falar. Mulher normalmente é mais delicada e, com raras exceções, o homem é gentil por natureza e educado por natureza. Qual o homem que tem que se esforçar para ser gentil com as palavras? Fala a verdade, senão vai pegar mal para o meu marido, ele vai ser minoria. Qual o homem que tem que se esforçar para ser gentil com as palavras, falar de um tom de voz que a esposa elogie? Ah, melhorou, né, amor? Tem homem que é mais bruto. Tem mulher também que é mais bruta. Tem homem mais gentil e tem mulher mais delicada. Só que alguns temperamentos têm que se esforçar. Como que você vai saber, então? Você vai lembrar assim, você que é mulher. Qual era o tom de voz que você usava com ela quando você namorava? Doce mel. Mulher, qual era o tom de voz que você usava com ele quando você namorava? Sua voz mudou? Tem um exercício, se você não sabe, grava agora. Quem tem um celular que pode gravar, que grava coisa? Então tá, tarefa. Se você não tem, arruma, pega emprestado uma tarde e fala, eu preciso desse celular aqui uma tarde. Aí o homem vai gravar como normalmente ele fala com a sua esposa. Vai gravar as conversas, o tom de voz que ele usa, como que ele fala, e a mulher vai gravar também. Aí você vai escutar. Aí você vai pensar se realmente é assim que você se vê. Se você tinha percebido isso. Eu sou um pouco sensível, eu acho que eu tenho que melhorar nisso, eu acho que até eu implico um pouco, perturbo às vezes um pouco o Jefferson. Porque ele passou a vida inteira dele com homem. A vida inteira, só homem. Explica melhor isso aí. Ele passou a vida toda, desde novo, né, em quartel, essas coisas. Então Deus pensou, esse homem tem que ter jeito para ele. Aí deu, claro, né? Até hoje, graças a Deus, a minha sogra é viva, então ele pôde ter a companhia da mãe dele e tem a companhia dela. Deu 2 irmãs e deu 3 filhas mulheres. E Deus falou, esse homem vai ter que treinar de algum jeito como que fala com mulher. E às vezes eu falo, amor, por que você está falando assim comigo? Aí ele, assim como? Aí eu, assim, parece que você está brigando comigo. Até que um dia, tem bem pouco tempo que eu parei de fazer isso. Cadê o Felipe? Felipe, posso contar aquele episódio? Até que um dia, o Felipe é um jovem, né? Um homem casado jovem, que eu considero muito educado e gentil com as pessoas. E um dia eu estava na secretaria, do lado dele, fazendo um trabalho, e o telefone tocou. E ele atendeu. Tá. Tá bom, tá. Estranhei aquilo, né? Aí desligou o telefone.
Quem que era, Felipe? Ele era o Paulinho. Aí eu fiquei tão feliz, mas vocês não sabem por que eu fiquei feliz. Eu falei, Felipe, o Paulinho, quem sabe o Paulinho é um dos melhores amigos do Felipe, que o Felipe ama, né, Felipe? Eles são muito amigos. Caramba! Eles estavam conversando normal. E eu pensei, nossa, um homem fala assim. Olha só que liberdade que é homem poder falar assim com o homem e com a mulher. Porque você está falando assim. Nossa, eu já ia pensar que estava brigando, que tinha alguma coisa estranha acontecendo. Então, o homem já tem um jeito. Aquilo me deu assim um consolo no meu coração, que eu pensei, poxa, eles se amam como amigos, são irmãos em Cristo, e não tem assim, para um ficar falando com o outro. E aí eu sosseguei um pouco mais. Obrigado, Felipe. Valeu. Aí eu sosseguei um pouco mais, porque o Jefferson ele é mais sério, e às vezes o moço está brigando comigo, ele não. Então tá. E aí depois desse dia eu entendi melhor os homens, só que eu estou atrasada, né? Dessa idade, essa altura do campeonato, eu demorando tudo isso. Mas no casamento, isso não dá o direito da gente relaxar. Mulher é mais sensível. Então o homem não pode falar com mulher igual ele fala com homem. Mulheres, vocês querem que o marido de vocês falem com vocês igual eles falam com homem? Sim? Então, porque o nosso ouvido é mais sensível. Mas também nós temos que ter a gentileza para falar com seu marido ou sua esposa. Observe se você mudou a forma de falar com ele e com ela. Se em público você está envergonhando, se em particular você está sendo mal educado e sem gentileza. Antes de eu passar para o Jefferson, eu quero ler um versículo que é Provérbios 15:1, que diz assim: a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. É um grande sinal de perigo, resposta ríspida, grossura, alterar a voz, falar mais alto, dar uma resposta seca. Tudo isso é mudança no tom de falar, que com certeza no namoro isso não acontecia. Então, sinal de perigo, alerta, desacelere, tanto quanto diminuir a velocidade. Melhore a sua forma de falar. Ok, Felipe, vem aqui rapidinho. Faz favor. Agora vamos supor que tenha sido a Nayana que ligou para você. Como é que seria? Oi, amor. O que você quer? Pode falar. Eu tô trabalhando agora, não posso falar. O pastor tá aqui perto. Depois eu te ligo. Tá bom, obrigado, Felipe. Na verdade, acho que a Claudinha deu graças a Deus que não era com a Nayana que ele estava falando. Né? Graças a Deus. Foi com o Paulinho. Porque se fosse com a Nayana, né? Mas mulher é diferente de homem, né? Graças a Deus por isso, porque se eu fosse casado com alguém igual a mim, imagina se você fosse casado com alguém igualzinho você. Ia ser difícil, né? Caramba. Deus é muito bom. Vamos ver outro sinal de perigo? Rotina. Eu descobri que nem Deus gosta de rotina, de mesmice. Deus não gosta disso. Tem vários salmos da Bíblia que ele fala: cantai ao Senhor um cântico novo. Tem aquelas igrejas que ficam cantando aquelas mesmas músicas, tem até um inário. Fica repetindo 100 anos aquelas mesmas músicas. Aí Deus fala: poxa, esse pessoal não tem criatividade não. Faz alguma coisa diferente. Aí ele escreveu na Bíblia, tem vários salmos
que fala, cantai ao Senhor um cântico novo. Aí no Salmo 33 ele repete, cantai ao Senhor um cântico novo. Aí no Salmo 96 ele repete, vários e vários salmos. E nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Ninguém aguenta a mesma coisa o tempo todo. Mesma coisa o tempo todo. Vai trabalhar, volta para casa e tal, e chega e em casa aquela mesma coisa, e tira o sapato, aquelas meias fedidas, joga no chão, né? E aí a mulher muitas vezes vai lá, cata aquilo, e se repete, e vai, janta, e vai ver o futebol, o jornal, e senta, e tal, daqui a pouco... É o homem DVD, deita, vira e dorme. Aí a mulher olha assim, Senhor, tem misericórdia desse cidadão. Eu ainda tenho que dormir do lado. Como é que eu vou fazer para dormir com esse ronco? Senhor, faz alguma coisa. Cala esse homem, né? E nada muda. Entra ano, sai ano. É aquela mesmice. É tudo previsível, já sabe que vai acontecer tudo. Nada diferente. Aí o casal entra numa rotina. Eu peguei até aqui um exemplo de um casal na rotina. Quando o casamento entra na rotina. O marido entra com muito cuidado na cama. E sussurra suave e apaixonadamente no ouvido da sua mulher. Estou sem cueca. Aí a mulher, sem abrir os olhos, responde, amanhã eu compro uma. Aí ele insiste mais um pouco e diz assim, amor, eu quero a mala. Ela responde, está em cima do guarda-roupa. Numa última tentativa, ele diz o seguinte, você não entendeu, eu vou a Marte. A mulher responde, vá a Marte, a Júpiter, mas me deixa dormir, por favor. Isso é rotina. Nem a mulher acredita mais no cara. Entendeu? Não, isso aí deve ser fogo de palha. Né? Não há surpresas, não há nada de novo. Eu quero fazer uma pergunta para você. Quando foi a última vez que você levou a sua esposa para jantar fora? Aí você pode falar hoje. Então não valeu essa pergunta. Quando foi a última vez que você comprou um presente inesperado para o seu marido? Quando foi a última vez que você preparou uma comida especial para ele, que ele gosta muito? Quando foi que você preparou um tempo para sair com ela, só vocês dois? Sem contar hoje. Então, a rotina passa a ser um sinal de perigo no casamento, porque torna um relacionamento monótono. É só vocês lembrarem como era antes, quando era namorado ou no início do casamento. Era muito mais dinâmico, era muito mais emocionante. Tinha vida, tinha vontade de estar junto, tinha vontade de fazer coisas juntos. Só que depois isso vai se perdendo. Então, isso se torna um sinal de perigo para o casal. 6.
Um outro sinal de perigo, o distanciamento. O casal começa a se distanciar e eles vivem na mesma casa, mas um está longe do outro. Não há diálogo, não há comunicação, é bem precária a comunicação, né? E aí a coisa vai aprofundando, vai se tornando mais grave, e muitas vezes o casal começa a preferir a companhia de outras pessoas do que quando ouve o barulhinho do carro chegar, já dá uma aflição ao invés de dar alegria. Já bufa assim, está chegando. E já começa até a orar muitas vezes. E muitas vezes começa a dar desculpa até no trabalho. Tem mais algum serviço aí para mim? Aí o chefe fala, não, vai embora, rapaz, vai embora. Não, tem alguma coisa sobrando aí para fazer e tal, porque aqui é mais legal ficar. A pessoa começa a preferir, começa a arranjar atividades fora, longe de casa, né? Quando a pessoa começa a colocar os filhos também na frente do cônjuge, começa a se distanciar. Não sabe mais nada do outro que eles estão vivendo. Não sabe mais porque a comunicação diminuiu. Eles não sabem mais nada quase do momento atual do outro. Não há mais o interesse, não há mais a interação entre o casal. Começa a enfraquecer o interesse sexual, começa a baixar. Eles não fazem mais coisas juntos. E aí tem todos os ingredientes para esse relacionamento acabar. Mas isso vai acontecendo de forma sutil. É silencioso, né? E se torna muito perigoso. Então você fique atento com esse sinal de perigo. Você está se distanciando dele, dela. O inimigo vai fazer alguém se aproximar para suprir essa necessidade. É assim que ele faz. Ele percebe uma carência e ele então tenta colocar algo na vida dessa pessoa, e normalmente uma outra pessoa. Muitas vezes ele começa com coisas, com atividades, com trabalho, para ir preenchendo e ocupando aquela mente com outras atividades, com excesso de atividades, e depois ele coloca outra pessoa no processo para tentar romper aquele pacto de casamento, né? Então fique atento ao distanciamento. Claudinho. Um outro sinal de perigo, um outro sinal de alerta é a mudança no respeito. É quando você começa, por causa da intimidade, a desrespeitar seu marido ou sua esposa. Pode colocar o próximo ponto, por favor. Não. Tá. Pode deixar. Eu sigo aqui. É um anterior a esse. Vê se você... Isso, obrigada, Gabriel. Mudança no comportamento respeitável. Tem um palestrante conhecido, ele palestra em vários lugares do mundo, que ele tem uma frase que é, assim, totalmente verdade. Ele diz assim, a intimidade beira o desrespeito. Vamos repetir essa frase? A intimidade beira o desrespeito. E ele ainda particulariza, ele coloca ainda o excesso de intimidade beira o desrespeito. Quem são as pessoas mais íntimas na nossa vida? Marido, esposa e filhos, não é assim? Então são as pessoas com quem a gente vai poder
ter mais chance de falhar no desrespeito, porque está o tempo todo junto, porque convive uma vida inteira. Então, mudança do comportamento respeitável, tanto o homem quanto a mulher tem que estar alerta, porque é um sinal de perigo forte. Você está ali entrando numa zona de perigo e você não vê muitas vezes, porque se eu desrespeito o Jefferson, de repente ele pode nem falar, o marido pode nem falar, mas lá no coração dá um sentimento, muitas vezes de tristeza, de desânimo, de raiva e pior, quando de desprezo. Quando o homem também desrespeita a mulher, não é? Acha que pode falar alto, acha que pode gritar, acha que pode corrigir ela em público ou vice-versa, pegar pelo braço, ter esse tipo de atitude, isso também faz com que o coração da esposa fique sentido, ou se ire, ou fique também com desprezo no coração. Então, isso é um sinal perigoso, que a gente tem que estar alerta. Não só com marido e esposa, mas com filhos também. Eu estou convivendo, eu estou relaxando na forma como eu falo com meu marido ou com a minha esposa. Eu estou mudando o meu comportamento que antes era respeitável. Eu estou aceitando falar mais alto, eu estou aceitando corrigir ele ou ela em público, eu estou aceitando que eu mesma vire as costas quando ele ou ela está falando. Aí é um sinal de perigo, que a gente tem que estar se policiando, que a gente tem que estar se arrependendo, pedindo a Deus, não aceitando de forma alguma, nem gritaria, correção na frente dos outros, etc. O próximo sinal de perigo, importante, ele tem relação com aquele desacelere a agenda totalmente acelerada, né? Que você tem que desacelerar. Essa semana eu achei que o freio... Tem um tempinho que eu estou achando o freio do meu carro meio estranho. E aí eu falei para o Jefferson, acho que o freio do carro está estranho. Aí ele dá uma volta e fala, mas não está estranho. Aí só fica estranho quando eu dirijo. Aí eu falo, mas é que ele está estranho só na ré, só quando dá ré. Aí ele, tá, vou levar para ver o carro. E levou para ver o carro, o mecânico olhou e falou para o Jefferson, olha, não tem nada, mas fala para ela dirigir devagar. Então, se você está aqui hoje, eu dirijo devagar, tá? Eu já dirijo devagar. Eu agora vou dirigir igual uma tartaruga, porque eu já dirijo devagar. Se você está aqui e está pensando assim, será que meu casamento está com um sinal de alerta, está com um sinal de perigo? Mas será que não é? Dirija devagar. Porque pode ser. E aí você precisa de atenção redobrada para algo ruim não acontecer com você. E mudança na prioridade é uma coisa silenciosa. Eu li uma coisa que eu achei interessante e eu anotei para lembrar de falar aqui para vocês. E eu falei para o Jefferson isso, e eu achei isso uma coisa tão animadora, né? Porque agora a gente vai ter novas ideias. Eu já estou tendo ideias, eu estou doida que ele também esteja tendo ideias. Mostre a agenda de uma pessoa e o seu extrato do cartão e você conhecerá a prioridade dela. Olha só que coisa legal. Pega a minha agenda e o meu cartão, o extrato do meu cartão e mostra para o Jefferson. Aí ele vai ver ali. Agenda da Claudinha. Isso, isso, isso. Ela gasta dinheiro com isso, isso e isso. Qual que é a prioridade dela? Pega a agenda do Jefferson. Qual a forma como ele mais usa o tempo dele? Eu não estou falando aqui do tempo que você trabalha, que todo mundo trabalha, a gente tem que, ter o nosso trabalho. Mas pense no seu tempo livre, então. Ou no tempo que deveria ser livre, você está trabalhando. Aí olha a agenda da pessoa. Aí olha o extrato do cartão. O que vai estar no extrato do teu cartão? É a sua prioridade. Como que você usa? Quando você tem dinheiro, você pensa primeiro em gastar com o quê? Com a casa, com o carro, com os filhos, com as compras. Ali você vai ter que colocar presentinhos para o seu marido, presentinhos para sua esposa, um dinheiro gasto os dois juntos, porque tem casal que está só trabalhando, se matando só para filhos casam, crescem, vão embora, e vocês dois
ficam, nós dois ficamos. Qual que é a prioridade? Como você usa seu tempo e seu dinheiro mostra o que vem em primeiro lugar para você. E aí eu parei e pensei, poxa, a gente se acostuma, né? Porque pergunta para o outro, o que você quer de presente? Quem é que responde assim, não precisa me dar nada não? Levanta a mão alto. Não vamos mais responder isso, isso é errado. E não vamos mais, porque eu também, o Jefferson fala isso para mim, não precisa comprar nada para mim não. E aí eu fiquei pensando enquanto eu estudava essa palestra, eu nem acho que eu não ganhei presente de Dia das Mães. E eu acho que eu estou com 2 presentes atrasados, eu não vou mais falar esse negócio, não precisa, um presente vale por 2 e nem vou deixar ele com os presentes atrasados. Porque isso é a nossa prioridade. E às vezes a gente relaxa com o presente, relaxa com o tempo, relaxa com a comida, relaxa com a roupa, relaxa com o tempo para passear, com o tempo para conversar. Como a gente usa o nosso tempo e o nosso dinheiro mostra a nossa prioridade. E aí eu fiquei pensando, é verdade, eu estou precisando agradar mais ele com coisinhas. É que ele não liga muito para presente, né, amor? Não posso falar isso, senão não vão te dar presente. Ele gosta de presente. Você mudou, né? Agora você gosta de presente, está mudando. Ele não ligava muito, agora ele está gostando. É que eu acho que ele não ganhava. Aí ele começou a ganhar, ele começou a ver que é legal. Ganhar bastante presente. Mas pense na sua agenda. Pensa se o seu marido e a sua esposa está sendo a prioridade com aquele dinheirinho que você pode gastar, com aquele programa que você vai fazer, com o tempo que você tem livre. Esses dias eu vi um homem, né, chegando em casa e queria ver um programa na TV e ficou querendo. Isso é uma coisa tão mínima, não é? Mas será que até em casa, para o nosso marido, para a nossa esposa, a gente se importa em servir uma refeição para a mulher, em entregar o controle para o marido ver um programa que às vezes ele nunca tem tempo na TV e abrir mão daquilo ali? Então pense na sua prioridade. Pense que a prioridade é o que vai demonstrar o que você mais ama e o que está na frente para você. E tenha estratégias aí para usar o seu tempo e o seu dinheiro para demonstrar amor um para o outro. Casamento se aprende. E a gente não pode esquecer que o inimigo vai querer fazer tudo para atrapalhar o nosso casamento. Uma pessoa que não está bem no casamento, ela não consegue trabalhar bem. Quem já percebeu isso aí? Quando a coisa não está bem, parece que o trabalho não rende. A gente fica mal no trabalho e estressado. É ou não é verdade? Você acha que o inimigo não vai querer investir nisso aí? Tem gente que começa a desanimar até para servir a Deus, para ajudar as pessoas, porque o inimigo começa a investir pesado ali, muitas vezes porque o casal não está vigiando, e aí então começa a ter problemas e dificuldades. Eu quero ler um versículo que sirva de um alerta, como um alerta para todos nós. Porque o alvo de Satanás no casamento é quebrar a aliança através da infidelidade. Deus coloca um versículo na Bíblia muito duro para esses que quebram a aliança. Então ele diz: aquele que comete adultério não tem juízo. Todo aquele que assim procede, a si mesmo se destrói. Sofrerá ferimentos e vergonha, e a sua humilhação jamais se apagará. Olha, se Deus falou isso aqui é porque é verdade. E a gente vê como isso é terrível, como acaba com a vida da pessoa. A pessoa entra no fundo do poço em várias situações, seja emocional, seja financeira, na saúde, uma série de problemas. Então, vigie, você que está aqui, que ouviu essa palestra, quando você perceber o sinal de perigo, você lembra desse versículo.
porque é aí que o inimigo vai querer te pegar. Nós temos uma oração aqui no final, na verdade, é uma declaração que eu quero convidar todos os homens para ouvirem essa declaração, que eu vi essa declaração de um homem e eu achei importante aqui para todos os homens, mas que na verdade serve para as mulheres também. Mas eu vou fazer com os homens. Eu vou ler, né? E você pode depois, se você concordar com isso, você falar para sua esposa. Eu assino embaixo. É isso aí também. E eu declaro isso para você. Então diz assim, ó, para os homens: não há outra mulher no mundo, no que me diz respeito, além da minha esposa. Olha para ela aí. Isso, olha para ela. Já aproveita e dá um beijinho para relaxar. Isso. Dá um beijinho nela aí. Ninguém merece a minha atenção, meu carinho, meu compromisso emocional, minha fixação visual ou meu coração, além da minha esposa. Nenhuma mulher, além da minha esposa, nenhuma mulher é bonita, inteligente, criativa ou ativa para me seduzir. Se você está romanticamente interessado em mim, então está desperdiçando seu tempo. Não estou interessado em você. E ponto final. Não enviarei mensagens de texto para você. Agora ele está falando para a mulher. Nós estamos falando para qualquer mulher, né? Não para nossa esposa. Não enviarei mensagem de texto para você. Não falarei ao telefone com você. Não visitarei sua página no Facebook. Não a levarei para casa após o expediente. Não vou tuitar para você ou encontrá-la para almoçar no horário de trabalho. Amém? Quais os homens que concordam com isso? Levanta o braço. Agora fala para ela. Eu assino embaixo. Eu concordo com o pastor. Agora diga assim para ela: eu tenho juízo. Olha aqui, ó. Deus fala que o homem que comete adultério não tem juízo. E nós temos juízo. Amém? Então nós temos que ficar livres disso. Está atento aos sinais de perigo. Por que eu e a Claudinha nós dividimos a palestra aqui? Primeiro que eu acho que ela ensina bem e pode ajudar as mulheres. E mulher gosta de ouvir mulher, não é verdade? Sim ou não? E as mulheres são mais sensíveis e elas conseguem conectar melhor. Por isso que a gente dá palestra junto. E também os homens, é importante que os homens ouçam sobre alguns assuntos de outra mulher. E depois, porque isso cria em nós aqui uma aliança maior de compromisso, né? E quando a gente está ensinando, ela está ensinando, e ela está falando, eu estou falando, isso gera, até para preparar a palestra, a gente faz isso juntos, né? Então, para mim é uma grande bênção a Claudinha poder participar desse momento. Para você combater esses sinais, tome a decisão de restaurar o seu casamento. Não espere pelo outro. Perdoe os erros do passado. E desista de tentar mudar o seu cônjuge. Amém? Então eu vou repetir. Tome a decisão de restaurar o seu casamento. Não espere pelo outro. Você toma a iniciativa.
Perdoe os erros do passado. Desista de tentar mudar o outro. Amém?